Olá, tudo bem? O meu nome é Alisson Alves e estamos dando continuidade à série de vídeos sobre os pais da igreja. E no vídeo de hoje iremos falar sobre Cipriano de Cartago. Sim, ele mesmo. E não confunda com outro Cipriano, conhecido como Cipriano o Mago. Dele também falaremos aqui no canal. Então, segue comigo até o final desse vídeo para conhecer. Vamos lá? Nascido com o nome de Tácio Cecílio Cipriano, entre os anos 200 e 210, no século III, ele nasceu na cidade de Cartago, no norte da África, e se converteu aos 35 anos no ano 245 mais ou menos. E 4 anos depois se tornou bispo da mesma cidade onde nasceu. Cipriano é considerado um grande pai da igreja e consta entre os padres latinos. Suas obras são inúmeras e se mostrou um grande mestre de doutrina. Há um outro santo que também leva o nome de Cipriano. Este é chamado de Cipriano de Antioquia e também em alguns meios é chamado de O Bruxo. A história dele eu vou trazer num vídeo especial inteiramente, mas já gostaria de diferenciar. Cipriano, esse que eu estou falando, de Cartago, não tem nada a ver com bruxaria, com ocultismo e muito menos com o tal livro de São Cipriano que circula até hoje na internet. Cipriano nasceu de uma família rica e sua profissão provavelmente era como advogado, além de ser mestre em retórica. Sua conversão ela se deu pois em sua época havia uma grande perseguição acontecendo aos cristãos. Ele começou a ser atraído pela fé daqueles homens, que mesmo diante de grandes penas, não abandonavam a fé. Sua conversão chamou a atenção de muitas pessoas da época, pois ele era um homem muito famoso, e muitos se admiravam. Como um homem tão inteligente tinha se convertido ao cristianismo? A conversão de São Cipriano passou também pelos escritos de Tertuliano de Cartago, um homem que foi muito importante também para a igreja e para a doutrina. A vida de São Cipriano não foi nada fácil. Em vida ele passou por duas perseguições, a do imperador Décio e a do imperador Valeriano. Entre essas duas perseguições houve um espaço de tempo onde foi possível que se evangelizasse com mais liberdade. São Cipriano foi muito importante, pois em sua época ferviam as heresias e muitas delas pregavam contra o Papa, contra a doutrina dos apóstolos e principalmente contra a obediência às hierarquias da época. Por isso, São Cipriano ele escreveu uma obra chamada A Unidade da Igreja Católica, pois uma das heresias que Cipriano vai enfrentar é os novacionistas. Havia um bispo chamado Novaciano. Novaciano queria muito ser papa e por isso, quando o papa anterior faleceu, fez-se uma eleição para eleger o mais novo papa. Entre os candidatos havia o bispo Novaciano, que era conhecido por suas defesas de algumas ideias que eram um pouco contrárias àquilo que os apóstolos pregavam, primeiramente por conta do imperador Décio. Veja só a ligação. O imperador Décio ele não queria mártires, ele queria apóstatas, ou seja, pessoas que negassem a fé. Na época de São Cipriano, o número era alto daqueles que apostatavam. Isso para fugir da morte. Então, o bispo Novaciano, ele queria que não se perdoasse aqueles homens, porque eles negaram a Jesus. Então, eles não mereciam perdão. Já muitos bispos, seguindo o ensinamento dos 12 apóstolos, diziam que não. O perdão tinha que ser dado, pois a misericórdia e o perdão vêm de Deus. Aquele que na época se arrependia, ele passava uma vida toda em penitência e logo já era aceito no meio da igreja. Novaciano queria a exclusão completa daqueles que apostatavam. Com a abertura da eleição papal, o papa vencedor e escolhido por todos foi o Papa Cornélio. O Papa Cornélio ele defendia que o perdão tinha que ser dado, independente do pecado cometido, desde que houvesse o arrependimento e que se pagasse, entre aspas, uma penitência, que muitas vezes era a vida toda naquela época. Antes mesmo desta eleição, o bispo Novaciano já havia mandado cartas para São Cipriano, querendo o convencer e ganhar o seu apoio para esta causa. Cipriano imediatamente começou a perceber tudo o que estava acontecendo na igreja. E ele vai dizer, como a túnica de Cristo não pode ser dividida, aquele que se reveste de Cristo também não pode dividir a sua igreja. E com a eleição do Papa Cornélio,
o bispo Novaciano se autoproclama papa e criando uma divisão. E ele começa a ganhar apoio de muitos bispos da época. Por isso, São Cipriano imediatamente declara apoio, junto com outros bispos que também eram importantes da época, ao Papa Cornélio, dizendo e afirmando que ele é o sucessor de Pedro e não o bispo Novaciano. É tanto que criou-se um sínodo na cidade de Cartago, que foi precedido pelo próprio São Cipriano, para que se falasse e visse o que os bispos da África eles achavam daquilo que estava acontecendo. E foi unânime, precedido pelo apoio de São Cipriano, negando não só os ensinamentos do bispo Novaciano, como também a sua proclamação como papa. Sobre isso, a título de curiosidade, aqueles cristãos que eram levados diante de qualquer perseguição e negavam a Cristo eram chamados de lápices, que era um documento dado comprovando que aquele cristão havia negado a Jesus. Por isso, ele era liberado, então ficou-se conhecido como lápices, aqueles que diante das perseguições negavam a Cristo. Tudo isso começou a acontecer na perseguição de Décio. E é interessante porque nesta perseguição, São Cipriano ele se escondeu e do seu esconderijo não deixou de escrever, de servir a comunidade e principalmente de dar testemunho de fé. Ele também foi acusado por ter se escondido, pois diziam que ele estava fugindo. Mas após a morte de Décio, do imperador, houve um tempo de paz. E nessa paz foi que aconteceu o Sínodo Cartaginense, que onde foi declarado Novaciano como herege. Também foi feito um concílio em Cartago. Esse concílio aconteceu em 251 e foi também precedido por São Cipriano. E seu objetivo era ver o que se faria com os lápices. E, em unidade com Roma, que estava com o Papa Cornélio, foi-se visto que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer pecado. São Cipriano foi um grande defensor da unidade da igreja. E agora vou citar algumas frases que ele falou. Aquele que não guarda esta unidade poderá achar que ainda guarda a fé? Aquele que resiste e faz oposição à igreja pode confiar que ainda está na igreja? São Cipriano também vai dizer, não pode ter Deus como pai aquele que não tem a igreja como mãe. A esposa de Cristo não pode se tornar adúltera. Ela é incorruptível e casta. Essa não foi a única vez que São Cipriano teve que resolver alguma situação com Roma. Havia um conflito entre Roma e Cartago, pois São Cipriano e vários bispos do norte da África, eles tinham o costume de rebatizar aqueles que haviam sido batizados por hereges. Roma pensava que, dependendo daquele que tinha ensinado, se realmente fosse um bispo que recebeu a imposição de mãos de um outro bispo fiel, aquele batismo era válido. Então não era necessário rebatizar novamente. Mas Cartago e várias outras cidades do norte, com seus bispos, faziam um rebatismo. Então o Papa Estevão escreveu uma carta corrigindo a ação não só de São Cipriano, mas como de todos os bispos e sacerdotes do norte da África. São Cipriano, ele tinha convicção de que o que ele fazia era certo. Então, em 256, São Cipriano convoca um concílio. Esse concílio era para debater-se o que aconteceria em relação a esses rebatizados. Ocorre que muitos bispos estavam juntamente com São Cipriano, mas lembremos que do outro lado estava o Papa, que, apoiado no primado de Pedro, tinha uma autoridade. E que nós podemos hoje olhar para o passado e ver. O Papa Estevão tinha razão. Essa situação foi tão séria que por pouco não ocorreu um cisma. E São Cipriano não rompeu com a igreja, pois ele tinha convicção daquilo que estava fazendo. Mas lembremos que é o Espírito Santo que conduz. E Deus não permitiu nem que São Cipriano, nem que o Papa Estevão tomasse nenhuma atitude que gerasse um grande rompimento. Esse cisma é impedido porque em 256 o Papa Estevão é martirizado. Logo após, São Cipriano também veio a ser martirizado. No ano 258, o esconderijo de São Cipriano foi descoberto. E, diante da perseguição de Valeriano, ele foi acusado e condenado à morte. E diante dos incentivos para que ele adorasse os deuses romanos, ele se negou e se recusou até mesmo a se defender. Então, foi falado que ele seria degolado à espada.
e, diante disso, ele não fugiu. São Cipriano faleceu no dia 14 de setembro de 258. E o seu dia, o dia que ele é comemorado e festejado na igreja, é no dia 16 de setembro. São Cipriano nos ensina muito. Primeiro, a guardar a unidade, a fugir de tudo aquilo que divide. São Cipriano também vem nos ensinar que é necessário estarmos apoiados na doutrina, como a Igreja Católica ela defende e guarda os ensinamentos de Jesus. São Cipriano de Cartago, rogai por nós. Bem, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal. Se você gostou, não se esquece de se inscrever, de deixar o seu gostei, é muito importante. E também de deixar nos comentários qualquer sugestão, qualquer dúvida. Escreve aqui embaixo e eu estarei respondendo. O meu nome é Alisson Alves e até a próxima.